Parece que não há um dia tranquilo no Oriente Médio. Assim que a guerra do Oriente Médio terminou, outro conflito está surgindo. Desta vez, o conflito está aumentando entre Turquia e Israel. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos ver agora. Na verdade, Israel e Turquia eram países tão próximos que até realizavam treinamentos militares conjuntos. Mas, agora, vendo o que as lideranças dos dois países estão dizendo, parece que estão até pensando em chegar perto de uma guerra. O presidente da Turquia, Erdogan, criticou diretamente Israel após o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2020. Em agosto de 2024, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, morreu em uma operação das Forças Armadas de Israel no Irã. Mas, nessa ocasião, a Turquia hasteou a bandeira a meio mastro em sua embaixada em Israel para homenagear Ismail Haniyeh. Isso provocou a indignação de toda a sociedade israelense. Israel também não fica atrás. O premier Netanyahu afirmou em abril de 2026 no GES que Israel seguirá combatendo o regime terrorista do Irã e seus grupos aliados, além de abrigar esses grupos. Disse que Erdogan, que massacrou os curdos em seu país, e ele próprio, eram acusados, abordando um tema delicado na Turquia. Atualmente, tanto na Turquia quanto em Israel, independentemente de serem governo ou oposição, todos expressam abertamente seu ódio em relação ao outro lado. Ainda mais importante é que essas declarações não se limitam à opinião pessoal de um político. Atualmente, no cenário político de Israel, tanto o partido do governo quanto a oposição estão adotando rapidamente uma postura mais dura em relação à Turquia. Antes, o Irã era visto como a maior ameaça à segurança, mas agora declarações públicas equiparam a Turquia a esse nível. O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett afirmou que a Turquia é o novo Irã, exemplificando esse clima. Em especial, o fato de dizerem que Ankara um dia poderia se encontrar na mesma situação que Teherã está sendo interpretado não apenas como uma retórica diplomática, mas como uma mensagem de advertência bastante forte. Muitos veem essas expressões como sinal de que o país passou a reconhecer o outro como possível ameaça militar. Por isso, na situação atual, não se trata apenas de observar a política externa pessoal do primeiro-ministro Netanyahu. Mesmo com outro grupo no poder futuramente, a resistência à Turquia provavelmente continuará semelhante. Isso porque a percepção de segurança já está mudando dentro de Israel. Os Estados Unidos também estão observando atentamente essa tendência. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que enquanto estiver no cargo, a Turquia não atacará Israel, ao ser questionado sobre a relação tensa entre os dois países. Essa declaração também gerou várias interpretações. Superficialmente, significa que ele pretende evitar um conflito. Mas, por outro lado, pode-se entender que os Estados Unidos também consideram seriamente a possibilidade de que a tensão militar entre os dois países possa realmente levar a um confronto. O fato de o presidente dos Estados Unidos receber esse tipo de pergunta já mostra que a relação entre os dois países já ultrapassou o nível de um conflito diplomático comum. O conflito entre Israel e Turquia não surgiu recentemente. Para entender o confronto atual, é preciso analisar as mudanças nas relações desde que Erdogan chegou ao poder. Na verdade, os dois países já foram nações que mantiveram uma relação de cooperação rara no Oriente Médio. A Turquia foi uma das primeiras nações islâmicas a reconhecer Israel após o ataque e manteve cooperação militar e de inteligência. Os dois países chegaram a realizar treinamentos militares conjuntos, e a cooperação em defesa e o volume de comércio também aumentaram constantemente, a ponto de serem considerados parceiros estratégicos. Desde que Erdogan assumiu o poder em 2003, a diplomacia começou a mudar gradualmente. O governo Erdogan tornou a questão palestina central na diplomacia e intensificou as críticas a Israel. O ponto de virada foi em 2010. Na época, ao tentar romper o bloqueio de Gaza para entregar ajuda humanitária, militares israelenses interceptaram em águas internacionais um navio de uma ONG turca, o que levou a um confronto e à morte de 10 turcos. O incidente chocou a sociedade turca e esfriou rapidamente as relações entre os dois países. Diplomatas foram chamados de volta e a cooperação militar suspensa, abalando a confiança construída. Após isso, tentaram restabelecer relações, mas os conflitos persistiram, e a cada confronto na faixa de Gaza, a rivalidade diplomática entre os países aumentava. Além disso, o chamado neo-otomanismo promovido por Erdogan é um fator que Israel observa com atenção. A Turquia busca ampliar sua influência no Oriente Médio, Mediterrâneo Oriental, Norte da África e Cáucaso, adotando política externa ativa, como intervenções militares na Síria e Líbia. Erdogan mencionou várias vezes a questão de Jerusalém, enfatizando um papel de liderança no mundo islâmico. Para Israel, esses movimentos são percebidos como um fator que pode abalar não apenas a questão palestina,
mas todo o ambiente de segurança do país. Assim, o conflito atual vai além de uma disputa diplomática ou emocional, sendo cada vez mais visto como um confronto direto de interesses estratégicos e ordem regional de ambos os lados. Atualmente, o conflito entre Israel e Turquia continua, e no dia 28 de junho, Israel reconheceu oficialmente o genocídio armênio. O evento ficou conhecido como Massacre cometido pelo Império Otomano, antecessor da Turquia, contra armênios e outras minorias étnicas entre 1915 e 1923. Cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram. A Turquia chama de Evento de 1915 e trata como conflito bilateral na guerra, minimizando o ocorrido. Isso é uma ferida histórica para a Turquia, e Israel usou o termo genocídio de propósito para criticá-la. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia respondeu dizendo que o governo de Israel, que está sendo julgado no Corte Internacional de Justiça por crimes de genocídio contra os moradores de Gaza e por perseguir sistematicamente o povo palestino diante dos olhos do mundo inteiro, está tentando encobrir seus próprios crimes ao tomar uma decisão política sobre o evento de 1915 e reagiu de forma contundente. Também afirmou que essas tentativas maliciosas, que ignoram fatos legais e históricos, demonstram o desespero de Netanyahu e de seus cúmplices, alvos de mandados de prisão na investigação do Tribunal Penal Internacional por crimes contra o povo palestino. A Turquia também afirmou que continuará se esforçando para pôr fim às políticas expansionistas e instáveis de Israel em seu território, e para garantir que o governo de Netanyahu seja responsabilizado, de acordo com a lei, pelos crimes cometidos contra palestinos e outros civis. Nesse contexto, a mudança mais notável recentemente é justamente o poderio aéreo da Força Aérea da Turquia. Na Turquia, aumenta a expectativa de que a melhora nas relações com os Estados Unidos permita novamente a compra dos caças F-35. Originalmente, a Turquia era um dos países participantes do Programa Conjunto de Desenvolvimento do F-35, sendo um parceiro importante a ponto de várias empresas nacionais participarem do processo de produção. Porém, em 2019, com a compra do sistema russo de defesa antiaérea S-400, a situação mudou totalmente. Os Estados Unidos consideraram que operar o sistema de defesa aérea russo junto com o F-35 poderia resultar no vazamento de tecnologias militares essenciais. Por isso, tomaram uma medida rigorosa, excluindo a Turquia do projeto do F-35. A entrega dos caças já produzidos foi interrompida e os contratos de produção de peças relacionadas também foram encerrados um a um. As restrições à exportação de equipamentos militares e componentes avançados causaram grandes atrasos no desenvolvimento do caça de próxima geração da Turquia. No entanto, recentemente, o clima está mudando aos poucos. Antes da cúpula da OTAN, que será realizada em Ankara no dia 7 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou a possibilidade de aliviar algumas das principais sanções contra a Turquia, aumentando assim as expectativas. Podem ser flexibilizadas restrições à exportação de componentes essenciais do setor aeroespacial, como o motor Z. Se essas medidas se tornarem realidade, elas poderão ser de grande ajuda para o projeto do caça de quinta geração nacional da Turquia, o Kaan, cujo desenvolvimento foi bastante atrasado devido a problemas na obtenção de peças. Além disso, caso as relações com os Estados Unidos melhorem ainda mais, há análises que prevêem até mesmo a possibilidade de um retorno ao programa F-35 no longo prazo. Claro, ainda não é algo confirmado, mas é por isso que há expectativas de que isso possa se tornar um ponto de inflexão importante para a Turquia elevar a capacidade de sua força aérea a um novo patamar. Israel observa essas mudanças com atenção, mantendo a superioridade qualitativa de sua força aérea como pilar central da segurança nacional no Oriente Médio. Há uma forte tendência de considerar como risco de segurança o simples fato de países vizinhos adquirirem caças avançados ou fortalecerem significativamente seu poder aéreo. Por esse motivo, Israel também está ampliando sua cooperação de segurança com a Grécia para conter a Turquia. A Grécia mantém conflitos antigos com a Turquia por soberania no Mar Egeu, espaço aéreo, delimitação marítima no Mediterrâneo Oriental e a questão de Chipre. Com interesses alinhados, Israel e Grécia estreitam a cooperação militar. E avalia-se que uma nova estrutura de segurança surge ao redor da Turquia. Nesse contexto de conflitos, o país que se encontra na situação mais embaraçosa é os Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos consideram tanto Israel quanto a Turquia como ativos estratégicos essenciais.
Israel é considerado o aliado mais importante na política dos Estados Unidos para o Oriente Médio, recebendo enorme apoio militar e cooperação em inteligência. Por outro lado, a Turquia possui o segundo maior exército entre os países membros da OTAN e ocupa uma posição geopolítica estratégica que conecta a Europa, o Oriente Médio e o Mar Negro. Em especial, o fato de controlar o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos é um fator extremamente importante para os Estados Unidos. Como a maioria dos navios de guerra que entram no Mar Negro precisa passar por esses estreitos, a Turquia tem papel crucial na estratégia de conter a Rússia. Desde o início da guerra na Ucrânia, avalia-se que essa importância cresceu. Por isso, os Estados Unidos também não conseguem apoiar abertamente um lado. Se apoiar demais Israel, a relação com a Turquia pode piorar. E, por outro lado, se focar na melhoria das relações com a Turquia, terá que enfrentar uma forte oposição de Israel e do Congresso dos Estados Unidos. Nos últimos anos, os Estados Unidos buscam coordenação diplomática para evitar conflitos entre os dois países. Especialmente no espaço aéreo da Síria, onde às vezes a Força Aérea israelense e as Forças Armadas turcas operam ao mesmo tempo, os Estados Unidos também se preocupam em gerenciar a situação para evitar confrontos militares acidentais. Na prática, é difícil sacrificar o relacionamento com Israel, aliado mais confiável dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por essas razões, é muito provável que os Estados Unidos empreguem considerável esforço diplomático para evitar que o conflito entre os dois países se agrave ainda mais. Analistas afirmam que, neste momento, o que os Estados Unidos desejam não é a vitória de um dos lados, mas sim manter uma situação em que seus dois principais aliados não entrem em confronto militar entre si. Esta foi a perspectiva global.